Boa noite. Mais uma vez, a APAMAGES com você, um programa da Associação Paulista de Magistrados. Hoje, o Contraponto abre para discussão o tema crimes passionais. E o debate promete esquentar. Nós estamos hoje com os convidados da noite, o desembargador José Damião Pinheiro Machado Kogan, Luísa Najib Eluf, procuradora de Justiça, e Eduardo Pizarro Carnelós, advogado criminalista. Vamos lá, ao debate. Doutor Carnelós, é fato que a prisão de um criminoso passional conforta a cidadania. No entanto, o que nós vemos por aí são vários homicidas perigosos, soltos, pelas ruas, andando tranquilamente. Eu queria saber o seguinte, que tipo de conforto pode proporcionar um criminoso passional em liberdade? Ele não pode aproveitar dessa liberdade e promover outros crimes? O senhor terá 2 minutos para responder, depois do comentário. Doutora Luísa, 1 minuto e meio, e volta a tréplica para o senhor, mais 1 minutinho apenas. Eu vou cronometrar. Tá bom. Bom, Cacilda, na verdade, eu acho que qualquer prisão, infelizmente, conforta a opinião pública. Eu digo isso com pesar porque há um sentimento de que a prisão soluciona problemas. O criminoso passional, eu não sei como nós definiríamos o que é um criminoso passional, mas se nós formos buscar uma definição próxima do que efetivamente signifique o que é isso, nós vamos encontrar a definição naquele ser humano que pratica um ato de violência ou atentatório a um direito, movido pela paixão, movido pelo sentimento descontrolado, movido pela falta de condições de ter controle sobre si mesmo. Evidentemente, é preciso verificar cada caso, porque a prisão não pode ser obrigatória. Antes do julgamento, diz a Constituição, a liberdade é a regra. A liberdade é a regra independentemente de qual seja a acusação formulada contra alguém. Não interessa qual é o crime imputado a alguém, esse alguém tem direito à liberdade, a não ser que a liberdade dele, devidamente demonstrada essa circunstância, possa colocar em risco a sociedade, possa colocar em risco a ordem pública, possa prejudicar a instrução criminal, ou seja, a colheita das provas, possa indicar que ele vá se evadir, que ele vá fugir, impedindo, ao final, a aplicação da lei penal. Salvo essas características, essas circunstâncias que são requisitos estabelecidos pela lei para a decretação de uma prisão preventiva, não há por que prender alguém antes de uma decisão condenatória contra a qual não caiba mais recurso, que é, como se diz tecnicamente, transitado em julgado. Portanto, esse deve ser o critério a ser seguido, independentemente de satisfazer ou não, de confortar ou não a opinião pública ou quem quer que seja. Comentário, mesmo que seja confesso? Comenta. A sociedade quer que as pessoas que cometem atos de violência e que são extremamente perigosas ao convívio social fiquem segregadas em algum lugar que no nosso sistema é a prisão, o estabelecimento prisional. No caso do homicida passional, o sentimento é muito parecido, porque, embora se diga muito por aí que o criminoso passional não comete 2 delitos por paixão, normalmente comete um crime só, há casos em que foram cometidos 2 até 3 delitos, enfim, que o sujeito matou mais de uma mulher com a qual ele se relacionou. E há outro aspecto também que é importante de se levar em consideração. Não é possível que as pessoas cometam atos de extrema violência, como, por exemplo, alguém matar a própria mulher na frente dos próprios filhos e ficar impune. As pessoas querem sentir que aconteceu alguma coisa, que o Estado tomou providências para evitar que outros casos semelhantes ocorram. Então, é uma sensação muito ruim perceber que alguém que assassinou a sua mulher ou a sua namorada continua solto, transitando normalmente pelas ruas. E aí? A doutora Luísa é realmente uma especialista em debater o assunto e eu várias vezes diverjo dela, sempre com o maior respeito. Porque é óbvio que todo mundo quer ver a punição
imposta àquele que efetivamente a merece. O problema é definir essa punição antes que essa pessoa seja condenada dentro das normas do devido processo legal, assegurados os direitos à ampla defesa, ao contraditório, porque fora dessas normas, o que se tem é o justiçamento, não é a justiça. E a sociedade democrática não pode mais admitir o justiçamento, porque senão nós vamos voltar à barbárie. Evidentemente, aquele que pratica um ato grave ou é acusado de ter praticado um ato grave, ele precisa ser processado, ele precisa ser submetido à acusação e ter direito à defesa. Agora, se esse cidadão não oferece risco direto com a sua liberdade, não há por que ele ser preso antes da condenação contra a qual não cabe mais recurso. Essa é a questão. Muito bem. Bom, agora a bola vai para o senhor, doutor. Doutor Koga, no entanto, em alguns casos, essa impunidade é atribuída ao judiciário, não é mesmo? Quero saber, na verdade, onde está, qual a verdadeira razão dessa impunidade? Ela está na Constituição ou na cabeça dos juízes? Não, eu acho que a questão aqui precisa ser colocada de uma outra forma, com o devido respeito. Nós não colocamos o que seria o crime passional, para, teoricamente, nós entendermos que deve ir para a prisão ou não deve ir para a prisão. Pelos livros de medicina legal, nós não temos nem 5% de crimes passionais. A paixão é uma coisa, a emoção é outra. A paixão desviada para uma finalidade compulsiva, ela cria problemas. Ela é a paixão deformada. O Nelson Hungria fala com muita propriedade que o amor não se senta no banco dos réus. Entre outras coisas, o que ele diz é o egoísmo desmedido, não, é o orgulho do macho ofendido na sua honra, ou da fêmea que foi relegada a um segundo plano e que vai e se vinga. Então, nós estamos tratando de casos que, na realidade, não são passionais. É o egoísmo humano que se coloca nesta posição em que ele não aceita o não como resposta, não aceita o afastamento da companheira com que ele vive e que a entende como submissa, ou ela não aceita ser relegada a um segundo plano. Então, esta situação é uma situação. Então, veja, a paixão é diferente da emoção. A paixão, ela vem num crescendo. Como diz Frank, a paixão é como um rio que vai escavando o seu leito e vai se aprofundando com o passar do tempo. Ao passo que a emoção é aquela torrente de água que vem e derruba de uma vez só um dique. Então, ela num determinado momento, é aquilo que aflora tsunami. Ela vem, aflora e faz com que os sentimentos sejam extrapolados e os freios contensores, às vezes, não conseguem refrear. Então, falar em crime passional não, é uma mínima coisa que, na realidade, às vezes se tende a estender como quase todas as situações, porque alguém matou e vem dizer que matou por amor. A tese dos tribunais hoje de acolher o matar por amor está suplantada no passado. É difícil hoje ser acolhido isso em termos de júri. Isso já colocou Nelson Hungria, quando ele escreveu o seu livro, que o Tribunal de Brasília já começava a adotar naquela época a frieza para entender que aquele que alega que matou por amor, na realidade, é um criminoso comum. Então, nós precisamos colocar este critério de paixão, porque o que nós discutimos é o critério da prisão preventiva. E o critério da prisão preventiva, na regra, a regra é a liberdade, a exceção é a prisão, até a condenação. O senhor concorda, doutor Canelosa? 1 minuto e meio. Eu concordo, sem dúvida alguma. O doutor Koga situa bem o assunto. Primeiro, eu quero começar pelo final da resposta da intervenção do doutor Koga para dizer isso. A regra é a liberdade. Isso precisa ser claro, precisa deixar claro isso. Isso decorre de preceitos constitucionais, a começar pelo próprio artigo 1º da Constituição, né, que erige a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. E é natural que seja assim. Agora, como eu disse na minha primeira intervenção, é preciso definir o que seja exatamente o crime passional ou o criminoso passional. Eu concordo, doutor Koga, acho que há que distinguir a paixão da emoção, é verdade isso. Agora, independentemente da análise das condições em que ocorreu determinado fato que possa vir a caracterizar um crime, nós não podemos perder de vista que a regra antes da condenação é sempre a liberdade. A prisão é uma exceção que só pode ser imposta cautelarmente quando se fizerem presentes aqueles requisitos estatuídos pela lei
E efetivamente foi indispensável à segurança da sociedade, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, a prisão preventiva. Só isso. Mais um minutinho? Eu concordo integralmente. O problema da prisão aqui que às vezes tem que ser analisado com cautela. A prisão preventiva, ela não é um adiantamento da condenação. Então, a prisão preventiva hoje segue regras claras, porque o artigo 310, parágrafo único, diz que só se mantém hoje uma prisão em flagrante presente os requisitos da prisão preventiva. E o artigo 314 vem e diz que não se decreta jamais a prisão preventiva se tratar de causas, por exemplo, de exclusão de ilicitude. Então, a prisão não é a regra, mas alguns casos, face à gravidade, face à comoção social, face àqueles trépitos fora que trouxe, ele exige uma providência para demonstrar a presença da autoridade pública e tentar repor as coisas no devido lugar, mas necessita esses requisitos do artigo 312, que é a garantia da ordem pública e econômica, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, garantir a instrução criminal. Então, esses são requisitos primários para o decreto. E isso não só para o passional, mas para qualquer outro crime. Então, nós não podemos usar isso como regra para os crimes ditos passionais. Tá certo. Agora, doutora Luísa, a senhora tem um livro publicado, Paixão no Banco dos Réus, e mais do que ninguém sabe que muitos dos crimes passionais, eles são antecedidos por violências sexuais. Como é que a senhora explica, o que a senhora tem para nos dizer a respeito de que apenas 10%, está aqui uma pesquisa, das vítimas de violência sexual prestam queixa à polícia? A senhora acha que não há uma ligação entre a impunidade e essa desconfiança ou esse descrédito com relação à polícia? Na verdade, as mulheres que são as vítimas preferenciais dos crimes passionais e da violência sexual, embora não sejam as únicas, são a grande maioria, tem sempre uma relação contraditória e dúbia com o seu agressor. E isso é uma análise muito longa que a gente teria que fazer a respeito dessa emoção e dessas pessoas que vivem a relação fundamentada na própria agressão, né? Não conseguem mais se relacionar de outra forma. E o que acontece é que, com relação a esses desentendimentos amorosos, o descrédito com relação à interferência do Estado, seja a polícia ou seja a justiça, para solucionar a situação, é ainda maior do que nos demais casos. Hoje em dia, nós sabemos que a maioria das vítimas de crime, de violência material ou pessoal, física, não vai à polícia. Já é algo cultural. Existe um certo descrédito, diz, olha, entraram na minha casa, roubaram, mas além de eu não acreditar que vão encontrar a pessoa e puni-la, eu tenho medo da represália, da vingança. Então, existe um certo distanciamento da justiça. E no caso da passionalidade, dessas agressões, do espancamento de mulheres, que é algo avassalador no Brasil, como no mundo, a situação é mais delicada ainda. Mas acho que o Estado já tomou algumas providências para melhorar essa situação, criando as delegacias da mulher, que existem para dar um amparo maior às vítimas, e fazendo um trabalho de conscientização e de apoio para aquelas que sofrem violência sexual. Sim. Existe até um projeto na Polícia de São Paulo chamado Projeto Bem Me Quer. As vítimas de estupro, atentado violento ao pudor e outras formas de violência já têm um atendimento especializado para esse tipo de caso. Isso já é uma grande coisa, né? Sim. Doutor, o senhor comenta durante 1 minuto e meio. Eu concordo integralmente com as colocações da doutora Luísa, está muito bem posta a matéria. Agora, o grande problema de levar o fato ao conhecimento, nos crimes, principalmente contra os costumes, ele faz parte daquela chamada cifra negra que a criminologia fala, que é o grande número de infrações penais que não chegam ao conhecimento da autoridade pública, quer judiciária, quer Ministério Público, quer polícia, porque a vítima se sente exposta. O crime sexual é justamente aquele crime que traz, muitas vezes, a vergonha junto, a exploração pública pela imprensa. Eu acho que o Código deveria tomar algumas medidas. Elas existem, podem ser individualizadas pelos juízes, os promotores podem requerer, os advogados, mas nem sempre existe aquela sensibilidade psicológica para fazer